Gris, ou Gris, como você quiser chamar, é um jogo que, sem nenhuma palavra, conta toda uma história de superação e nos propõe uma reflexão que é acolhedora e melancólica ao mesmo tempo. É o primeiro e até o momento o único jogo desenvolvido pela Nomad Studio, sendo publicado pela Devolver Digital em 13 de dezembro de 2018. É um jogo independente que roda em Windows, Mac, Nintendo Switch, Android, iOS e até Linux. E a protagonista do jogo e sua estética impecável foi construída pelo artista Conrad Rosset em parceria com os devs Adrian Cuevas e Roger Mendoza. E a trilha sonora que narra a história aos players é trabalho do Berlish, um grupo musical espanhol. Começamos a jogar logo após uma queda e uma perda bruscas. A estátua, que se quebra, representa algo como uma mãe para nossa personagem, que leva o mesmo nome do jogo. E além de perder o refúgio e o amor, perdemos também a nossa voz e as nossas cores. Ao final dessa queda, estamos em um deserto cinza, repleto de ruínas de um mundo destruído. De ombros caídos e cabeça baixa, viajamos por esse deserto e após certo tempo nos damos conta de que realmente tudo aquilo que conhecíamos foi perdido. O enfrentamento dessa realidade traz à tona uma explosão de sentimentos, representados pelas cores. O deserto, antes completamente cinza, agora possui também tons avermelhados. A personagem precisa enfrentar agora fortes tempestades de areia que as derruba e, depois da tempestade, parece que estamos de volta à estaca zero. Entretanto, com o passar do tempo, Gris desenvolve habilidades e começa a resistir às tempestades. E, mesmo em meio ao caos, conseguimos seguir em frente. Após mais um tempo de caminhada, chegamos a uma espécie de templo, cheio de estátuas que nos lembram aquele refúgio que se perdeu no início. Avançando, encontramos algumas estrelas e, em algum momento, elas vão formar uma bela constelação, e de alguma forma isso nos motiva a trilhar um caminho quase que mágico nesse jogo com uma estética incrível. Nessa viagem em que Gris parte, ela leva o jogador consigo. E juntos vamos ganhar novas habilidades, descobrir novos cenários e novas cores. E faremos amigos muito especiais. É claro que não será um caminho fácil. Assim como as tempestades do começo, surgirão problemas e Gris será obrigada a lidar com eles e dar um jeito de resolvê-los ou escapar. O design minimalista, a trilha sonora única e uma estética tão singular tornam esse jogo muito especial. Ele provoca várias reflexões sobre o luto, depressão, autoconhecimento e sensações mais variadas. Além de ser capaz de quase absorver o jogador de tão imersiva que é a experiência de se jogar e de assistir, é muito marcante para a maior parte das pessoas que o conhecem. Conhecido na comunidade gamer antes mesmo de ser lançado, desde sua estreia, Gris conta com mais de 30 indicações a diversas categorias de diversas premiações ao redor do mundo. E em 2019, poucos meses após seu lançamento, dessas indicações venceu as seguintes: Melhor Jogo, Melhor Arte e Melhor Som do Big Festival, que é só o festival de jogos independentes mais importante da América Latina. Ele venceu também o Melhor Jogo Independente do Italian Video Game Awards, que é a premiação italiana mais importante da indústria de jogos eletrônicos, Melhor Gameplay, do Games for Change Awards, que é uma premiação que celebra os melhores e mais impactantes jogos das mais variadas categorias, Melhor Design Visual, do Web Awards, que é um prêmio de excelência na internet, concedido pela Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais, Melhor Arte Visual, do Game Developers Choice Awards, que é um dos prêmios dados pela International Game Developers Association para os desenvolvedores de jogos, Melhor Arte, que é um dos prêmios oferecidos aos melhores jogos de cada ano pela Fun and Serious Game Festival, Melhor Animação de Personagens em um Jogo, que é do Annie Awards, que é uma das, se não a maior premiação para animações ao redor do mundo, Jogo mais impactante do The Game Awards, que é simplesmente a maior premiação anual no mundo dos jogos eletrônicos, e Melhor Direção de Artes, do National Academy Video Game Trade Reviewers, que é uma premiação honrosa para videogames, para desenvolvedores de arte, trilha sonora, animações e muito mais. A maior estratégia de Gris é seu design, trilha sonora e sua identidade únicos. A qualidade da animação e dos gráficos, a aquarela, as formas geométricas e a simetria compõem um minimalismo único. O jogo é tão bem trabalhado
Cada detalhe é planejado com tanto cuidado que literalmente todos os frames poderiam ser um quadro em exposição. Vale lembrar que a divulgação do jogo começou muito antes da sua divulgação oficial pela Devolver Digital, em parceria com a Nomada, que foi em agosto de 2018. No Instagram da Nomada Studio, o @NomadaStudioBCN, as primeiras postagens são de janeiro de 2016, já com as ilustrações de Conrad Rossett, o que viria a ser um de seus maiores trabalhos. A combinação entre um visual e uma trilha sonora únicos são os responsáveis pelo sucesso que o jogo tem desde seu lançamento no fim de 2018, já que a proposta de um jogo single player sem falas que narra uma história de superação não é inovadora. Por exemplo, em 2012 já tínhamos o Journey, um jogo que possui muitas semelhanças com Gris. Como logo veremos, essas características são o que fazem Gris ser único, como somente Gris consegue ser, pois é através da trilha sonora, dos cenários e das cutscenes que o jogador é imerso em um universo paralelo. Outra estratégia utilizada foi a divulgação pré-lançamento na comunidade gamer, que provocou um buzz muito grande, deixando todos ansiosos pelo jogo, meses antes dele chegar. Mas falaremos melhor sobre isso mais à frente. Gris é um jogo barcelonense independente, desenvolvido pela Nomada Studio e publicado pela Devolver Digital, uma distribuidora especializada em jogos indies. É um jogo contemplativo, cujo foco está na história contada através da combinação audiovisual. Sendo single player, é considerado um jogo de aventura linear e puzzles inteligentes, com controle simples e altamente imersivo. A sua sinopse é a seguinte: Gris é uma esperançosa jovem perdida em seu próprio mundo, lidando com uma experiência dolorosa em sua vida. Sua jornada através da tristeza se manifesta em seu vestido, que concede novas habilidades para melhor navegar a sua realidade desbotada. Conforme a história se desenrola, Gris vai crescer emocionalmente e ver seu mundo de uma maneira diferente, revelando novos caminhos para explorar usando suas habilidades. A duração média do jogo é estimada em 3 horas, e inicialmente era disponível para Windows e para Nintendo Switch. Atualmente, ele também roda em Mac, iOS, Android e até Linux. O jogo é de mídia digital, mas possui mídias físicas para PS4 e para Nintendo Switch. Tem também a mídia digital da trilha sonora, além da mídia física, que tem CD e tem disco de vinil. E existem edições colecionáveis, com mídia física do jogo disponível apenas para Nintendo Switch, que vem acompanhadas com um livro de artes com 100 páginas ilustradas e partituras da trilha sonora, com pôsteres oficiais assinados pelo artista do jogo. Além destes, oficialmente a gente também consegue encontrar um pôster, broches, camisetas e uma pelúcia. Procurando nas plataformas online, podemos encontrar os seguintes preços para a mídia digital do jogo. Na Steam, a gente encontra por R$ 32,99. No Nintendo Switch, a gente só encontra o preço em dólar, que no caso são $16,99. E convertendo esse preço com o valor atual do dólar, fica por R$ 95,75. Para PS4, o jogo custa R$ 84,50. Para Xbox, custa R$ 62,45. Na Apple Store, a gente encontra por R$ 27,90 e na Google Play a gente encontra por R$ 16,99. Na mídia física, a gente tem os seguintes preços. Para Nintendo Switch, o jogo custa em média R$ 599 e para PS4 ele custa em média R$ 369. Já na trilha sonora, nós temos o álbum digital por €10, que convertendo fica R$ 65,87, mas a gente encontra as músicas em serviços de streaming e no YouTube de forma gratuita. O CD, a gente tem o preço dele em dólar, que no caso são $34,99, que convertendo para real fica R$ 198,53. E o disco de vinil a gente encontra por $49,99, que convertendo fica R$ 283,63. A edição colecionável a gente possui 2 versões. A versão com a mídia física, os pôsteres assinados, os discos de vinil e o livro custa $249,99, que convertendo para real fica a bagatela de R$ 1.408,89.
Já a edição colecionável com apenas um jogo e os pôsteres assinados fica por $79,99, que convertendo fica R$ 450,81. Os broches, as camisetas, o pôster e a pelúcia a gente encontra pelos seguintes preços. Os broches vendidos em pares a gente encontra cada par por $14, que convertendo fica R$ 78,90. As camisetas a gente encontra a unidade por $28, que convertendo fica R$ 157,80. O pôster, que mede 30,5 por 40,6 centímetros, custa $24, que convertendo para real fica R$ 185,26. A pelúcia do Amiguinho da Floresta a gente encontra por $29, que convertendo fica R$ 163,44. A mídia digital, como dito anteriormente, pode ser encontrada à venda no site e no app da Steam, nas lojas de aplicativo nos celulares Android e iOS e nos sites oficiais de cada console. A mídia física pode ser encontrada em diversas plataformas de e-commerce, como Mercado Livre e Shopee, e também pode ser encontrada em lojas especializadas em game, e foi com essas lojas que eu fiz a média de preço. E a edição colecionável, com as suas versões, pode ser encontrada também em um dos sites oficiais da Nintendo, o nintendolife.com. As camisetas, os broches, a pelúcia e o pôster são vendidos oficialmente no site da Nomada, o nomada.studio. A promoção do jogo, como eu falei no começo, começou antes mesmo da divulgação oficial feita pela Devolver com a Nomada. A Nomada Studio, que nasceu da parceria entre os devs Adrian Cuevas e Roger Mendoza, que queriam fazer um jogo a partir da arte de seu amigo Conrad Rosset, possui contas oficiais no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. No YouTube, não tem tanta interação oficial, mas o primeiro vídeo postado é de 2016, e o mais recente é de 2018, postado pouco depois do lançamento oficial em dezembro daquele ano, o que mostra que, realmente, desde antes eles já vinham soltando para o público algumas amostras do que viria à frente. No Facebook, a página possui 35 mil curtidas e 30,7 mil seguidores, e apesar de ser regularmente atualizada, não tem tanta interação. Mas, diferente do YouTube e do Facebook, há muita interação nas outras redes. No Instagram, o estúdio conta com 70,8 mil seguidores e posta muitas coisas relacionadas ao jogo, como cenas da gameplay, fotos dos produtos citados anteriormente e promoções. E sempre tem comentários de várias pessoas elogiando o trabalho da Nomada, o que promove bastante o perfil. No Twitter, a conta oficial tem 60,8 mil seguidores e as interações com os fãs são quase que diárias, o que ajuda muito no relacionamento com o público, cuja grande parte utiliza o Twitter. Mas já tá na hora de falar sobre a principal forma de divulgação utilizada em Greece, o buzz marketing. Desde antes do lançamento, já havia aquele burburinho na comunidade gamer, mas após a estreia em 13 de dezembro de 2018, houve um boom. Muitos streamers começaram a fazer live jogando e começaram a divulgar o jogo. Aqui no Brasil, por exemplo, personalidades grandes como Alan Zolka, BRKS Edu, Selbit, Luba, Calango e mais recentemente a atriz Paris e a Samira Close fizeram as gameplays do jogo. Várias pessoas começaram a fazer cosplay da protagonista, tanto nas redes sociais como em eventos, e isso ao redor do mundo, não só aqui na América Latina e na Europa. Além disso, também começaram a surgir muitas análises sobre o jogo, tanto sobre a história quanto a parte técnica dele, além de relatos individuais de pessoas que jogaram e contam como foi a sua experiência e como ela havia sido marcante. Assim, o que antes já era conhecido e tinha uma boa recepção, ficou ainda mais conhecido, e o que era para ser apenas um jogo é considerado agora uma obra de arte por todos. Enfim, o sucesso merecido veio, né? Sem dúvida alguma, uma das maiores forças de Grease são seus aspectos visuais. A arte de Conrad Rosset é impecável, sendo minimalista e, ao mesmo tempo, complexa devido ao impacto visual que tem no público.
Com suas formas geométricas, que começam finas e ao longo do tempo engrossam, acompanhamos o avanço da personagem em sua aventura. E, além das formas, a aventura também avança nas cores, que acompanham os sentimentos. Por exemplo, ao cair de seu refúgio em tons pastéis, Gris está naquele deserto cinza, e ao fim do jogo, a personagem passa por várias cores e cenários cada vez mais complexos e quase sempre simétricos. Além disso, as aquarelas e a animação fluida também tornam a simplicidade de Gris quase que mágica. A delicadeza dos sons e a forma como eles possuem seus altos e baixos, aquelas cenas em que a gente ouve praticamente um ruído e logo em seguida temos um ápice instrumental, provocam muitas sensações. É poesia sem rima, e por isso, Gris é considerado por muitas pessoas mais uma obra de arte do que um jogo, e isso não se dá somente pelo visual incrível que a gente vê na tela, também por essa trilha sonora que consegue conferir o ar de magia e é a grande responsável por imergir o jogador na história e permitir que, mesmo sem falas, cada jogador entenda e consiga se integrar à narrativa. O minimalismo de Gris é utilizado de uma maneira tão única que o jogo nem mesmo possui diálogos. A voz que fala com o jogador e guia os sentimentos durante o gameplay é a trilha sonora, composta e produzida pelo grupo barcelonense Berlinist. Sem nem mesmo uma palavra, é possível saber exatamente como a Gris se sente, que é como nós, ao acompanhá-la em sua jornada, também sentimos. E é por isso que nos sentimos tão íntimos da personagem sem nem mesmo conhecer a sua história e sem nem saber quem ela é. O tempo médio para completar Gris é de 3 horas, o que o torna um jogo relativamente rápido em comparação com os demais, onde o comum é ter em torno de 8 horas de jogo para completar. É certo que, apesar de seu tempo curto, é muito impactante e propõe reflexões que continuam mesmo depois de desligarmos o console. E há também quem diga que se Gris fosse mais longo, talvez não fosse tão marcante e talvez não tivesse o sucesso que tem. Gris é um jogo que, em se tratando de console, é muito acessível, estando disponível para Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, para PC, seja Windows, Mac ou Linux, e para Android e iOS. Assim, as pessoas podem jogar tendo qualquer um desses. Gris possui controles muito simples e em poucos minutos o jogador é capaz de compreender os movimentos da personagem. E as habilidades adquiridas ao longo da gameplay são fáceis de pegar e não sobrecarregam o jogador em momento algum. E o design de cada nível e cenários também, apesar do aumento da complexidade, não são obstáculos para se ter uma boa experiência. A maior fraqueza de Gris vem justamente dessa boa jogabilidade que a gente acabou de citar. Gris é um jogo fácil e em nenhum momento a gente tem uma tela de morte ou fracasso. Mesmo nos momentos mais ameaçadores do jogo, ao lidar com os inimigos, eles não oferecem um perigo de verdade. E por isso, acaba sendo um pouco desanimador quando você percebe que, mesmo deixando o controle de lado, a Gris ela não vai ser capturada. Sabendo disso, mesmo que o jogo mantenha uma dificuldade relativamente boa para se jogar, as ameaças que a gente tem deixam de ser realmente ameaçadoras. Além disso, também vale citar que não tem incentivo de replay no jogo. Devido a essa facilidade e a curta duração, Gris acaba por ser um jogo que a maioria das pessoas joga somente uma vez. E mesmo que a experiência seja considerada mágica pela maioria do público, algumas pessoas não compartilham dessa opinião. Por ser um jogo contemplativo, como dito antes, a história é narrada pela trilha sonora e tem um impacto diferente para cada um. Mas talvez essa falta de falas faça com que o jogo não tenha uma boa compreensão para algumas pessoas, o que acaba estragando essa proposta de reflexão sobre a história da personagem e retira toda a imersão, uma vez que o jogo passa a se tornar tedioso de certa forma. Nós acabamos de ver os preços do jogo em mídia digital e mídia física, então a gente pode afirmar que não é um jogo tão barato. É claro, o preço é mais acessível e há mais descontos para PC e para mobile, que são os meios mais utilizados para se jogar, mas ainda assim acaba saindo caro demais para quem não está disposto a adquirir um jogo que, como a gente falou, provavelmente só vai ser jogado uma vez e ainda é curto. Como dito, Gris é um jogo indie da Nomada Studios, e temos visto uma grande crescente no cenário de jogos independentes já há alguns anos. Então, ser um jogo independente foi uma oportunidade para Gris que, juntamente com alguns outros, se tornasse uma referência nesse meio.
Jogos contemplativos são muito arriscados, ainda mais para se estrear, como é o caso da Nomad Studio. O cerne desses jogos não está em ganhar ou perder, mas sim nas emoções e sensações ao longo da gameplay. Muitas desenvolvedoras que se arriscam na criação de jogos desse estilo não têm certeza sobre o seu retorno, já que, como a vitória está em criar experiências que marquem cada jogador à sua própria maneira, não dá para ter uma confirmação prévia do público. Gris, com a sua narrativa única e suas características inigualáveis, é um dos exemplos de jogos contemplativos que deram muito certo. Como citado nos 4Ps, Gris já era amplamente divulgado antes do seu lançamento, e após a estreia, contou com as grandes personalidades streamando suas gameplays e divulgando o jogo para o seu público ao redor do mundo. Os cosplays e os relatos sobre o jogo o tornaram muito conhecido, e foram os maiores responsáveis pelo seu sucesso mundial entre os apaixonados pelo jogo. Apesar de Gris ser um jogo único, existem outros jogos com propostas bem semelhantes, e isso pode ser considerado um risco muito incontrolável, afinal de contas a gente não tem como controlar o que os nossos concorrentes vão fazer, né? Journey, Ori and the Blind Forest, Okami, Abzu, Monument Valley e até mesmo Hollow Knight são apenas alguns dos que a gente pode citar como uma potencial ameaça a Gris. Como visto, a identidade visual do jogo tem uma altíssima pregnância, ou seja, ela é extremamente reconhecível. Entretanto, como toda boa obra de arte, sempre tem aqueles que querem tirar vantagem e se apropriar de algo que não os pertence. Não é muito difícil de se achar artes no mesmo estilo de Gris, uma vez que a proposta é ser algo simples e geométrico com aquarela, mas existem casos em que o plágio é simplesmente inegável, como um caso que aconteceu em novembro de 2019. A Devolver Digital processou um aplicativo de saúde chamado The Fabulous por copiar na cara dura o estilo e as animações de Gris. No Twitter, a distribuidora até postou um vídeo comparativo, e, vendo esse vídeo lado a lado, a gente vê o quão difícil é essas semelhanças serem apenas coincidências. Como bem citado anteriormente, Gris é sensitivo, aborda tramas difíceis e propõe uma reflexão sobre eles, e isso, para algumas pessoas, pode não ser muito agradável. Os temas sensíveis que serão abordados são claros desde a primeira cutscene, onde nós vemos junto com a personagem o seu mundo se quebrar e uma queda longa. Vemos como ela está abalada logo de cara. A melancolia da história traz à tona tópicos que nos deixam vulneráveis, como o luto, por exemplo. Doenças como a depressão também são frequentemente citadas em relação ao jogo, e apesar dele se tratar sobre uma jornada de superação, sabemos como esses temas não são algo simples e nem são fáceis de lidar. Por esses motivos, uma parte do público pode acabar tendo uma reação muito negativa ao jogar. Gris é único. Não se trata apenas de um jogo, é uma obra de arte, que não é jogada, é vivida. A imersão é completa. O visual prende os nossos olhos e a trilha sonora guia as nossas emoções ao longo da jornada da Gris, na busca do autoconhecimento, da aceitação e da superação de uma perda muito dolorosa. A estátua, que era o refúgio da personagem, representa algo ou alguém diferente para cada um, algo que foi perdido e que não se pode recuperar. Cada jogador tem uma experiência totalmente ímpar, desde o início até o fim. E por mais que tenha os seus defeitos e que, após jogar pela primeira vez, dificilmente vai ter um replay, certamente você merece apreciar essa obra de arte e acompanhar a Gris desde aquele deserto desbotado até as estrelas em um céu repleto de cores.